E aí, como é que está a situação na sua cidade? Eu sei que essa pergunta parece boba, mas no meio dessa crise, com a declaração do presidente, briga com os governadores, todo dia é importante você se perguntar: como é que está a minha cidade hoje? Será que as pessoas vão voltar a trabalhar? O comércio vai reabrir? Pessoal, eu estou gravando esse vídeo no dia 25 de março, às 17 horas. Eu espero que quando vocês estejam assistindo aí, as coisas não tenham mudado completamente. Mas vamos lá, esse vídeo faz parte de uma série de 5 vídeos em que a gente está falando sobre os impactos do coronavírus nas eleições de 2020 e na sua pré-campanha. É muito importante que antes de assistir esse vídeo, você assista os 2 primeiros. Amanhã e sexta vão sair os 2 últimos vídeos dessa série. Nos 2 vídeos que a gente já publicou, eu falei sobre a importância de você se tornar um líder no meio dessa crise. E projetamos também 3 cenários possíveis: o melhor, o mediano e o pior possível. A ideia é que você organize a sua pré-campanha para todos os cenários possíveis. Esteja preparado para qualquer situação e não seja pego de surpresa de jeito nenhum. No vídeo de hoje, o nosso papo vai ser sobre as ações que você, candidato a vereador ou a prefeito, deve tomar para assumir um papel de destaque e de liderança aí na sua cidade. Natália, roda a vinheta para a gente começar o nosso papo aqui com os candidatos, com os políticos e com os assessores também. Eu e Gabriel, desde que estourou essa crise, a gente se aproximou muito dos nossos clientes, sejam políticos, candidatos ou clientes empresariais. Tá todo mundo cheio de dúvida e cheio de incerteza sobre o futuro. E todo mundo tem razão de estar nessa situação. A pandemia é um cenário novo que ninguém nunca viveu e que assola o mundo inteiro. Não é fácil a gente saber e decidir o que fazer. Como a gente acaba falando com muitas pessoas que estão nessa linha de frente, a gente acaba concentrando muitas informações. A gente fica sabendo o que está dando certo, o que está dando errado, quais são os argumentos que funcionam na hora de você se comunicar com a sociedade. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou compartilhar com vocês as boas práticas e as soluções acertadas que vocês podem tomar aí na cidade de vocês para vocês conseguirem se posicionar como líderes. A primeira coisa é básica, mas eu me sinto na obrigação de falar para vocês. Líderes não demonstram fragilidade em público. Não lançam ideias sem fundamentação, não dão entrevistas se não estiverem preparados para isso. Vocês precisam parecer seguros, por mais que vocês estejam inseguros. Vocês precisam passar segurança para os eleitores. Para isso, vocês precisam estudar, saber qual é o cenário da cidade de você e saber quais são as necessidades que vocês vão ter que suprir no meio dessa crise. O primeiro passo é saber como está o sistema público e privado de saúde na sua cidade. Tem quantas UTIs aí? Quantos respiradores? Quantas dessas vagas em UTI e equipamentos estão disponíveis para uso imediato? Será que esses leitos já não estão ocupados? Tem médico qualificado para atender os pacientes portadores do coronavírus? Eu acredito que o cenário não muda muito entre as cidades pequenas, médias ou grandes. Falta leito de UTI, falta respirador. O respirador, pessoal, é fundamental para os pacientes graves vítimas de coronavírus. E a partir do momento que você tem esse quadro, que você sabe como é que está tudo, você precisa começar a pensar nas soluções. Por exemplo, onde e como montar um hospital de campanha para ampliar a capacidade do sistema de saúde aí da sua cidade. Ginásios, escolas públicas, centros de convenções, privados ou públicos, costumam ser usados para essa finalidade. Esses planejamentos já existem na sua cidade? Se ainda não tiver, se você for de situação, precisa iniciar esse planejamento para ontem. Se você for oposição, precisa bater nesse discurso e cobrar do prefeito uma posição. Máscaras, álcool gel, produto para limpeza e higienização, os EPIs, isso tudo já está disponível em quantidade suficiente para a equipe de saúde? No final desse vídeo eu vou falar como você deve divulgar tudo que eu já falei e tudo que eu vou falar. Por enquanto, a gente vai se concentrar apenas nas possíveis ações que você pode tomar. Como é que está o sistema de transporte público por aí? Está funcionando ainda? Enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, porteiros, atendentes, maqueiros, faxineiros estão conseguindo chegar nos hospitais, nas UPAs e nas UBSs? Quais os horários desses ônibus? O trabalho dessas pessoas, pessoal, é fundamental para conter a crise. Pense, se necessário, em propor e cobrar da gestão atual que providencie transporte exclusivo para essas pessoas. Que sejam disponibilizados ônibus exclusivos, seja conseguindo algum tipo de convênio com empresas de transporte, com van, táxi, Uber, enfim, qualquer meio de transporte. Foque no discurso que essas pessoas precisam conseguir chegar no trabalho e voltar para casa com relativo conforto. São elas que vão salvar a vida dos nossos familiares se eles tiverem a contaminação. Conversem com essas pessoas e perguntem sobre a real situação e as necessidades delas. Elas são as melhores pessoas para te orientar e para dizer o que está sendo necessário aí na sua cidade.
Outra pergunta, as pessoas aí na sua cidade estão suficientemente bem orientadas sobre os cuidados que elas precisam ter? Elas sabem o que é o coronavírus e os motivos delas estarem isoladas em casa? Chame um médico ou um enfermeiro e faça lives explicando toda essa situação. Prepare um material em PDF para que essas pessoas compartilhem as informações. A sua cidade está com necessidade específica de algum medicamento, aparelho ou necessidade de abastecimento? Bata nessa tecla, informe do problema e peça ajuda. Um pré-candidato que a gente atende conseguiu uma empresa para esterilizar a UPA da cidade, quartos de hotéis que vão ser disponibilizados para os grupos específicos cumprirem quarentena. Inclusive, essa é uma outra pauta. Famílias pobres às vezes moram em um só cômodo. Caso elas fiquem doentes, onde essa pessoa vai ser isolada? Em muitas cidades, hotéis, pensões e apartamentos do Minha Casa Minha Vida estão sendo disponibilizados, mas eles vão precisar de colchão, de roupa de cama e utensílios para o dia a dia. Se essa for a necessidade da sua cidade, você já está pensando em organizar essas doações? E como é que está a campanha de vacinação dos idosos? Eles já sabem que devem manter 1 ou 2 metros de distância nas filas nas portas dos postos de saúde? Sua cidade vai fazer aquele esquema de drive-thru? Isso significa atender as pessoas diretamente nos carros delas e instalam-se barracas e os carros vão parando em fila, os enfermeiros aplicam vacina nas pessoas dentro do próprio carro. Isso diminui muito a possibilidade de contaminação porque diminui o contato entre as pessoas. Mas a questão também é que muitas pessoas não têm carro e vão precisar aguardar na fila. Você, por exemplo, pode pedir que os postos organizem agendamento por telefone para evitar essa aglomeração ou então atendimento residencial. Em uma outra cidade que a gente teve, um vereador foi para a entrada principal da cidade com máscara, luva e ele parava todos os carros que estavam entrando ali na cidade. Ele perguntava se as pessoas estavam com sintomas ou se então elas tinham tido contato com pessoas que estavam com sintomas. Ele instruía sobre a necessidade de isolamento caso estivesse com sintomas, avisava onde as pessoas podiam encontrar álcool gel na cidade, ele dava meio que toda a ajuda que a pessoa que está entrando na cidade precisava. Ele pedia também que as pessoas fossem responsáveis e evitassem ficar circulando. Explicava o uso correto da máscara. Eu não sei se vocês sabem, mas é o seguinte: a máscara deve ser usada apenas para quem já tem algum sintoma e elas precisam ser trocadas no mínimo a cada 2 horas. Quando a gente fica usando a máscara por muito mais tempo, ela fica umedecida e acaba que não tem efeito a barreira física que ela representa. Mas é importante vocês entenderem o seguinte: eu não sou médico, você precisa pesquisar e divulgar essas informações. Presta muito atenção nas fontes que vocês vão usar. Um outro assunto: a sua cidade vai precisar de teste para o coronavírus? Se você estiver numa cidade maior e tiver como organizar junto à prefeitura, por que não buscar ajuda de empresários para essa compra? Para terminar, eu quero falar rapidamente sobre a divulgação dessas ações. Faça live, faça stories no Facebook, Instagram, WhatsApp, crie uma rede de informação e divulgação das suas ideias e do seu trabalho. Crie grupos, listas de transmissão, enfim, o que vocês já sabem, o que vocês já estão fazendo. Se mova, não fique parado, as pessoas precisam do seu trabalho mais do que nunca. É isso por hoje, pessoal. Amanhã tem mais vídeo pra gente conversar. Até, valeu!